Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para a nossa lição número 3 da revista desse trimestre. Nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E hoje, 19 de julho, estamos na terceira lição, fala sobre o despertamento, renova o altar. O textual da nossa lição está em 1º livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 30. Se os irmãos não tiverem a revista, podem acompanhar nos textos que eu vou ler com os irmãos. Já pode deixar aberto também Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. O textual da nossa lição de hoje, 1º livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. É um texto muito conhecido por nós. Fala acerca de Elias, lá no 1º livro dos Reis, no capítulo 18. A verdade prática da lição diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O texto que nós vamos utilizar, pedir para os irmãos deixarem aberto, é o texto bíblico da nossa leitura em classe, que está em Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui bastante versículos. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 10, e depois nós vamos do versículo 2 ao versículo 5, depois nós vamos do versículo 10 ao versículo 13. Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, depois do versículo 10 ao versículo 13, que nos diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, quando viram a primeira casa sobre o seu fundamento,
vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Então aqui nós temos o texto da nossa leitura bíblica em classe. O texto por si só é um texto bastante informativo para nós, né? Em Esdras, capítulo 3, fala sobre a edificação do altar ao Deus de Israel, sobre os holocaustos, conforme estava lá escrito na lei de Moisés, a ênfase de Esdras, né, sobre Moisés, o homem de Deus. E aqui fala sobre o altar sendo reerguido novamente e sendo oferecidos holocaustos, e fala também no texto sobre a edificação do templo, desse segundo templo, e quando lança-se os alicerces do templo, os sacerdotes vêm já paramentados com toda a sua roupa para celebrar aquele momento. Os levitas louvaram ao Senhor, todo mundo cantando, louvando a Deus, e os mais velhos, quando viram e tinham lembrança do primeiro templo, eles choraram, porque o segundo templo não tinha a mesma glória, podemos dizer assim, e glória que eu digo aqui, não glória de Deus, mas glória de esplendor, de olhar para a construção desse novo templo sendo reerguido. Eles se lembraram que o primeiro templo era um templo bastante suntuoso, grandioso em relação a esse. Então eles choravam. Mas o povo estava tão alegre com o seu regresso e agora a reconstrução e esse novo templo sendo erguido, que eles começaram a se alegrar, a jubilar a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus. E o versículo 13 diz que o júbilo era tão grande que de longe se ouviam as vozes jubilando e glorificando a Deus pela essa grande bênção que estava acontecendo agora com o povo em regresso e na reconstrução desse templo, que era o local onde Deus se manifestava na antiga aliança e aonde a presença de Deus era notória e vista no templo. A introdução da revista diz o seguinte: nessa lição iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Ou seja, o despertamento espiritual vai provocar no ser humano uma necessidade desse ser humano estar mais perto de Deus. Todo despertamento, quando acontece, todo despertamento, quando envolve a nossa vida, ele vai ter um fim, e esse fim é nos levar a nos conectar, a estarmos ligados, a estarmos cada vez mais perto de Deus. O despertamento, ele vai nos levar a isso. Vez ou outra, nós somos fadados pela própria natureza humana a nos distanciarmos um pouco do querer e da vontade de Deus. Mas como o Senhor é o Deus da nossa vida, Ele vem nos despertando consequentemente a cada momento da história da nossa vida. E quando esse despertamento vem, e quando há em nós essa vontade de não permanecer de uma maneira que não agrada a Deus, nós começamos a buscar a Deus e a ficarmos mais perto de Deus. O despertamento vai fazer isso, porque a gente se volte a nos fixarmos mais perto de Deus.
Como nós precisamos disso, né? Como cada um de nós aqui nesta manhã, você nos vendo online, nós precisamos de um despertamento espiritual da nossa vida. Nós precisamos nos voltar mais para Deus. Nós precisamos neutralizar a nossa própria natureza humana. É uma briga constante da carne contra o nosso espírito. Há uma briga constante entre a gente buscar as coisas de Deus e a nossa carne suprimir essa busca pelas coisas de Deus para buscar a nossa própria satisfação humana. Há uma luta. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que há uma luta, há uma oposição muito grande. E o despertamento espiritual vai fazer com que a gente se chegue mais perto de Deus. Quando a gente sentir que a nossa própria natureza humana, quando a gente sentir que os nossos próprios apetites humanos está sobrepujando a nossa busca em relação a Deus, nós precisamos nos voltarmos mais e mais para Deus, para a presença de Deus, recorrermos a Deus em oração, em busca, e dizendo: Senhor, nos ajude a buscarmos a Tua presença, pega-nos pelas nossas mãos, me dá força, porque a carne está querendo se sobrepor ao meu espírito na busca à Tua face. Me ajuda, porque eu quero estar mais perto do Senhor na minha vida. E isso tem que acontecer constantemente na história da nossa vida, né? O primeiro ponto da lição fala sobre o despertamento que conduz um homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Vamos pensar o seguinte: aqui nós estamos tratando de um fato histórico que aconteceu na Antiga Aliança, ok? Como Deus se manifestava na Antiga Aliança? Quando o povo ia para alguma batalha, eles levavam a arca, que simbolizava ali a presença de Deus, e Deus estava com eles. E eles sabiam que tinham a segurança da vitória, porque eles estavam com a presença de Deus e estavam voltados para Deus. No altar, Deus também se manifestava. O altar, aquela mesa onde era colocado o sacrifício, os animais, e Deus se manifestava ali na entrega do sacrifício, do holocausto, daquela dedicação que as pessoas ofereciam a Deus no altar. Então os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Então o altar, aquela peça, aquela mesa, onde os sacrifícios eram colocados e Deus manifestava a sua glória ali. Era ali que eles sentiam que a presença de Deus estava ali recebendo através do altar. Ponto 1 diz o seguinte: o propósito que traziam do coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Está lá em Esdras, capítulo 3, verso 3, que nós lemos. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Está lá em Êxodo 29, 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Ou seja, o povo precisava, os judeus precisavam sentir esse acesso a Deus. E esse acesso a Deus era por meio desse altar, aonde os holocaustos, aonde os sacrifícios, aonde as ofertas eram entregues perante o Senhor. O comentarista diz aqui que esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ele usa o texto
de Êxodo, capítulo 29, o versículo de número 43. Ou seja, onde a manifestação de Deus era visível na entrega do sacrifício no altar. Ok? Lembra o seguinte comigo, que quando o povo, os judeus, eles se rebelavam contra a vontade de Deus, o que eles faziam? Eles quebravam o altar. Ou eles levantavam um novo altar aos deuses pagãos. Na história da antiga aliança, na história de Israel, nós vamos ver muito isso acontecer. O que Deus fazia? Levantava profetas. Para quê? Para trazer o povo novamente ao arrependimento e para que esse altar agora pudesse ser reerguido perante o Senhor Deus, para que os sacrifícios, os holocaustos, pudessem ali serem dedicados a Deus, aonde a presença de Deus iria se manifestar ali entre o seu povo. Então os judeus, eles tinham muito nítido isso na cabeça, que eles precisavam se voltar para Deus. E quando agora eles saem do cativeiro e regressam para sua terra natal, na reconstrução do seu templo, eles agora fazem o seguinte: eles vão lá e levantam um altar, edificam o altar do Deus de Israel para oferecer sobre eles sacrifício. Eles sabiam da lei que eles estavam inseridos e que agora, ao regressarem para sua terra natal, na reconstrução do templo, teria a necessidade de se erguer o altar para que os holocaustos pudessem ser entregues ali perante Deus, conforme está escrito na lei. Então eles fizeram isso, porque eles sabiam que ali estava a presença de Deus, e eles estavam rodeados de inimigos. O que eles fizeram? Ao regressarem, vamos reconstruir o altar. Nós estamos aqui com o nosso coração voltados para Deus, e nós temos a certeza absoluta que Deus se manifesta através das entregas, dos holocaustos que nós entregamos no altar. A presença de Deus ali é manifesta, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso culto a Deus. Se a gente fosse simbolizar ou representar o altar para nós hoje, significa o nosso culto perante a Deus, a nossa entrega perante a Deus, a nossa dedicação perante a Deus, o nosso ato voluntário de entregar a nossa vida diante de Deus. Ponto 2. Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Agora aqui o comentarista vai trabalhar sobre esse tema, e ele vai aqui exemplificar, vai mostrar alguns exemplos da Bíblia, e ele mostra o exemplo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, conforme está escrito lá, em 1º livro dos Reis, capítulo 18, do verso 16 ao verso 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Por que Elias reparou o altar? Falei há 2 minutos atrás. Por que Elias reparou o altar? Porque o povo estava dividido. Não era isso? Elias não surge e diz o seguinte: por que vocês cochilam em 2 pensamentos? Ora é Deus, ora é Baal. Firma aí quem é o seu Deus. O que eles faziam quando eles estavam em rebeldia? Eles esqueciam o altar, eles deixavam o altar destruído, esquecido, de lado. O que Elias vem e faz? Ele repara o altar. Elias é um profeta para trazer o povo para o arrependimento
arrependimento e voltar-se a buscar a Deus, a oferecer um culto somente a Deus. O que Elias faz? Repara o altar. Elias não reparou o seu altar. Elias estava em comunhão com Deus, era um profeta de Deus. O que Elias fez foi reparar o altar, deixar o altar corretamente para se oferecer o sacrifício, que era o culto agora da nação, para que essa nação pudesse se voltar para Deus. Elias repara o altar ao despertamento. Deus se manifesta na entrega do holocausto, do sacrifício sobre o altar. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele, orou a Deus. Fogo desceu, o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conceito do altar. Para eles, altar era a volta para o culto a Deus, era a volta para uma vida de dedicação a Deus, onde o senso religioso, o senso de espiritualidade do povo estava quebrado na sua relação com Deus, e eles estavam em desobediência, adorando ora a Deus e ora a Baal. Elias vem, restaura o altar e está dizendo para eles agora que o altar está restaurado, sacrifício foi colocado, ele ora a Deus, Deus manifesta com fogo, a presença de Deus é percebida, e o povo agora começa a render ações de graça e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Outro exemplo que o comentarista traz é quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou, mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acaz, por um altar construído como modelo copiado de Damasco. Está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 16, do 10 ao 12, quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Ou seja, em outras palavras, o rei Ezequias, quando assume o trono, ele faz o seguinte: esse altar é o altar santificado, separado para a adoração e a entrega dos sacrifícios do holocausto diante de Deus. Essa separação desse altar pode ser conectado com a nossa própria vida. Nós somos o povo separado e escolhidos por Deus. Nós somos chamados à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos um povo que fomos separados para a adoração ao único Deus. Nós somos um povo que fomos separados do poder do pecado, para vivermos uma vida separada em adoração a Deus. Que essa separação do altar, ela possa falar com cada um de nós, exemplificando para nós que a cada dia da nossa vida a gente precisa também se separar para Deus. A gente precisa viver em santidade diante de Deus.
A gente precisa viver em separação constantemente, lembrando que nós não somos mais propriedade nossa, e nunca foi. Agora mais ainda que entregamos a vida a Cristo e que o Espírito Santo habita em nós, que fomos chamados pelo Evangelho, que a nossa vida é de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não podemos andar com a nossa vida em desobediência, em rebeldia diante de Deus. Nós precisamos andar em santificação constante perante o Senhor. Outro exemplo que o comentarista traz: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus, celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Olha que alegria extraordinária. Lembra, nós falamos lá nas outras lições, na outra lição, eles estavam cativos numa terra estranha, sem poderem fazer todas as suas atividades espirituais. Agora Deus trabalha no coração do rei de uma forma tão gloriosa que chega a chamar esse rei de ungido, eles agora estão com um culto a Deus novamente habilitados na sua vida cotidiana. Agora há uma alegria no coração do povo, porque retornaram e os elementos religiosos dele estavam novamente habilitados para eles poderem prestar um culto a Deus. O culto a Deus havia recomeçado, ou havia sido renovado, ou havia sido novamente sendo otorgado para eles realizarem o culto a Deus, que era a sua entrega, o seu sacrifício, os seus holocaustos. E há uma alegria no coração do povo, pois podiam de novo sacrificar a Deus. E tirando um exemplo aqui para nós, quando o despertamento espiritual, não há como a gente ficar leve. Há uma alegria dentro do nosso coração. Há uma alegria em servir a Deus. Há uma alegria em cultuar a Deus. Há uma alegria em executar serviços para Deus. Há uma alegria e não há um pesar no nosso coração da gente servir a Deus. A gente começa a servir a Deus com mais alegria. A gente serve a Deus com um coração espontâneo em relação à nossa busca a Ele. A gente faz as coisas de uma forma natural, com júbilo na alma, com alegria na alma. Isso é cada um de nós. Que nessa manhã o Espírito Santo possa conduzir em cada coração um despertamento espiritual para a gente voltar a buscar a Deus, ter alegria na nossa alma em realizar o nosso serviço a Deus com uma qualidade melhor e com um coração alegre na presença dEle. Tópico 2. Tópico 2 diz o seguinte: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central de Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente.
Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. O centro da nossa comunhão com Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Aqui o comentarista Eurico Bergson, ele elenca aqui e faz esse contraponto da antiga aliança e o contraponto com a nova aliança, com o Novo Testamento, que o sacrifício de Jesus no Gólgota é o acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Sobre o altar era entregue os sacrifícios, os holocaustos. E Jesus, quando se entrega de uma forma sacrificial no Gólgota, o altar já apontava para esse acontecimento. Lembra lá? Quando João Batista olha para Jesus e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tem o entendimento de que quem estava ali perante ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Era o sacrifício perfeito. Era o sacrifício que iria ser entregue a Deus lá na cruz, no Calvário, como um sacrifício perfeito. Não há mais necessidade dessa entrega de sacrifícios, de holocaustos. Cristo, sacrifício perfeito, e a nossa entrega a Ele, a nossa dedicação a Ele, o nosso serviço a Ele, aponta para tudo aquilo que na antiga aliança os sacrifícios, os holocaustos eram entregues como uma forma de expiação do pecado, como uma forma de uma dedicação a Deus e dizer: Senhor, eu sou teu povo, aqui está o meu culto. Hoje, na nova aliança, nós celebramos Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida, que é o ponto central da nossa comunhão com Deus. Ele foi o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário, verteu seu sangue, e como um sacrifício perfeito, Ele cumpriu e apagou os nossos pecados, retirou a nossa culpa, e hoje nós temos acesso a Deus e podemos cultuar a Deus, tendo como centralidade da nossa vida a pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Primeiro subtópico: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. O Cordeiro já estava morto.
em Efésios, que fala sobre o planejamento do Pai Celestial, a Trindade agindo, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho, ou seja, no momento certo, no momento correto, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. O Pai estava ali, agindo ativamente nos momentos finais e dramáticos da vida de Jesus Cristo, na entrega do sacrifício perfeito para a redenção do ser humano. Hoje nós só estamos na presença de Deus porque o sacrifício foi entregue por nós. Hoje você só tem a possibilidade de estar aqui, de estar ouvindo, porque o sacrifício perfeito foi entregue na cruz do Calvário. E hoje temos acesso a Deus. Jesus nos salvou, retirou a escama dos nossos olhos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos ressuscitados. E hoje nós podemos desfrutar da presença bendita de Deus diariamente na nossa vida. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro, padeceu para nos levarmos a Deus. Jesus se entrega, e o que Jesus faz? Reconcilia agora o homem perdido com Deus. O que o pecado fez? Separou o homem. O que Jesus faz? Morre na cruz. E o que a morte de Jesus na cruz faz? Restaura essa comunhão agora com Deus. Restaura a paz com Deus. Não é uma paz da gente sentir aquele equilíbrio no nosso coração, uma sensação de paz. A paz que Jesus restaura é uma paz que nós não estamos agora em inimizade para com Deus. Nós estamos agora em comunhão com Deus. Temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos agora filhos de Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito Santo ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos. Estava com Jesus. Lembra lá no batismo de Jesus, onde uma voz rasga os céus: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce na forma corpórea sobre Jesus, e ali está a Trindade manifestando no Filho, guardando, confirmando, agindo, para que o processo deflagrado da entrega do Filho de Deus em sacrifício fosse perfeito. E como tudo em Deus é perfeito, a vinda do Filho de Deus foi perfeita. Perfeita. Perfeito nascimento, perfeito crescimento, perfeito caminho até a cruz, em perfeição o sacrifício para resgate do homem pecador. Olhar para Jesus é a forma mais maravilhosa que nós podemos ter de um exemplo de um ser humano que tinha a capacidade de lidar com o outro de uma forma amorosa, misericordiosa, e mesmo assim repreender quando deveria repreender,
olhar para o lado humano de Jesus e aprender como ele tratava o seu semelhante, é uma forma extraordinária da gente olhar para Jesus e ter Jesus como exemplo para a nossa vida. E olhar para Jesus como Deus, como ele operou grandes milagres. E ele continua operando grandes milagres. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente o mesmo Senhor. Subtópico 2: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de sermos iluminados, suportastes grandes combates de aflições, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso número 32. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Quando a gente tem a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso interior, de quem é a pessoa de Jesus, de fato, quem é Jesus, e a gente experimenta uma vida com Jesus, a gente recebe do próprio Jesus, recebe do próprio Espírito Santo força para suportar as aflições. O Espírito Santo quer trazer ao ser humano a iluminação do entendimento sobre quem é Jesus. E ele faz isso na vida do ser humano. O Espírito revela, subtópico 2:1, diz que o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O poder do Espírito Santo foi tão grande que foi sobre o poder do Espírito Santo que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente com o entendimento e a iluminação do Espírito Santo, o homem é capaz de discernir a pessoa bendita de Jesus Cristo e agasalhar a pessoa de Jesus Cristo para dentro do seu coração. A parte do Espírito Santo, o homem não consegue se render a Cristo. A atuação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na vida do homem pecador, faz com que o homem pecador se arrependa dos seus pecados e entenda quem é a pessoa de Jesus Cristo. A parte do Espírito Santo, isso não acontece, porque o homem está morto espiritualmente falando. É somente o Espírito Santo que traz vida para esse homem, traz essa graça para esse homem perdido, para que esse homem perdido possa entender quem é a pessoa de Jesus Cristo. Sem a iluminação do Espírito Santo, o homem não consegue entender isso. Sem a presença do Espírito Santo, o homem não consegue entender, porque o Espírito Santo aplica, ensina todas as coisas. Nós vivemos e se movemos porque o Espírito Santo está em nós. Nós entendemos porque o Espírito Santo está em nós. Nós temos a compreensão da morte de Cristo na cruz do Calvário, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Que coisa extraordinária, né?
O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Somente um homem espiritual consegue entender. Somente nós que temos a presença de Deus, o Espírito Santo, na nossa vida, nós conseguimos entender as verdades espirituais. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sob o infinito alcance do brado: está consumado. João 19:30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu do templo de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que é sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10:19. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado: está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Isso aqui é interessante a gente falar, né? Nós fomos justificados, não pela nossa própria justiça. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, a justiça de Jesus é imputada sobre nós. E diante de Deus, morrer na cruz do Calvário para salvar o homem pecador. É lógico, isso não anula a nossa ação, né? A nossa separação diária, a nossa busca a Deus diária, a nossa separação do pecado, a nossa busca a Deus, o nosso quebrantamento, a nossa fuga do pecado. Uma coisa não anula a outra. Quem disser que é justificado diante de Deus e vive uma vida pecaminosa, dizendo que já está justificado e salvo, não entendeu nada. Uma coisa não anula a outra. Você é justificado diante de Deus, e como desdobramento dessa justificação, você vai viver uma vida de santificação diante de Deus. Se alguém diz que foi justificado, que foi salvo em Cristo, e vive uma vida à parte da presença de Deus, no pecado, longe de Deus, vivendo uma vida sem no egoísmo, na sua própria casa, não tem nada do plano da salvação. O plano da salvação, ele se efetua com a morte para salvar o homem pecador. Essa mensagem chega a nós através da atuação do Espírito Santo. Nós respondemos essa atuação do Espírito Santo, se arrependendo e crendo em Jesus, e quando isso acontece, a justiça de Jesus é imputada a nós e Deus nos vê como justo. Em consequência dessa justiça, nós andamos em santidade diante de Deus. Esse é o desdobramento do que acontece quando somos imputados com a justiça de Cristo em nós. O Espírito penetra todas as coisas. Quando há ações miraculosas de poder, de cura, o Espírito Santo está conosco constantemente. Sabe o que te levou a levantar e a
puder vir para a escola dominical, ou você sentar no computador, ou no telefone, seu smartphone está visualizando, é o Espírito Santo que está provocando os seus filhos. Ele vai movendo, vai compungindo, e a nossa parte a gente faz, mas nós não fazemos a parte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. É o Espírito Santo que trabalha em você o arrependimento. Quando eu e você pecamos, quando estamos querendo nos distanciar mais, o Espírito Santo vai trabalhando em nós de uma forma poderosa. Ele vai dizer para mim, para você, meu filho, você não pode continuar por esse caminho, porque esse caminho vai te levar à destruição, vai te levar da perda da comunhão, vai te levar para o caminho danoso. E nós nos prostramos, nos rendemos e lançamos diante de Deus os nossos pecados, arrependidos, confessamos e rogamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando. Ele está em nós. Ele opera realizando grandes feitos, e grandes feitos também está dentro de nós também. Quando você consegue pedir perdão ao seu irmão, quando você consegue se dobrar a Deus, quando você consegue rejeitar o pecado, o Espírito Santo está aí trabalhando em você, e você dá a voz ao Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha, e você dá a voz ao Espírito Santo, até que a sua vontade seja completamente quebrada e prevaleça a vontade de Deus sobre a nossa vida. Só faz isso quem tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados. Geralmente, quando o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa, ela reconhece a pecaminosa. Quando você é muito arrogante, prepotente dos feitos que ele está fazendo, desconfie. Quem está debaixo da atuação do Espírito Santo reconhece que é um pecador, não vive arrotando santidade à torta e à direita, reconhece suas próprias falhas, se quebranta diariamente. Lembra lá Isaías, quando viu o esplendor da glória de Deus? Ai de mim que sou pecador, habito com um povo que tem os lábios impuros. Ai de mim, ao reconhecimento que é um pecador. A gente tem que falar o seguinte, porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa interpreta a outra, né? Reconhecer que você é um pecador não significa que você é alguém com satisfação para o pecado. Ponto. Reconhecimento que você é um pecador é porque diante da glória de Deus, diante do Deus eterno, você é um ser insignificante e um pecador. E que eu e você temos que nos render a Ele. Diante da grandeza de Deus, eu me prostro e digo: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Ok? 3. Cuidado com as imitações. O comentarista trabalhou o despertamento do altar.
na antiga aliança, que era o culto dos judeus a Deus, veio para a nova aliança, onde Cristo é a centralidade da comunhão com Deus. E agora, no tópico 3, o comentarista trabalha o cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a própria satisfação da carne. Está em Colossenses capítulo 2, verso 23. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Essa lição foi escrita, se não me engano, em 94. Nós estamos em 2020. Será que a gente não vê algumas algumas dominações psicológicas com a nomenclatura de um despertamento espiritual, de uma atuação do Espírito Santo? Será que a gente não vê isso? Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, dar palmas, etc. Sabem até mesmo imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. E dizem fazer tudo isso sobre a atuação do Espírito Santo. Eurico Bexton, em 94, vamos escrever a lição, já falava sobre isso, e mais de 20 anos, 26 anos, parece que a coisa continua também existindo nos dias de hoje. Já abriu o Facebook lá? Já, né? Aí tem página lá da profecia. Compartilha essa live que eu vou te entregar uma profecia. É uma prática de dominação psicológica. As pessoas estão tão ávidas por querer conhecer o futuro, que vão atrás de práticas que não estão de acordo com as Escrituras. Técnica de dominação
Ela existe. O cara imposta a voz, é articulado, tem oratória, ele domina o púlpito. Ele domina. E se o povo não tiver com as escrituras no coração, vai atrás. E técnicas psicológicas, dominações psicológicas, trabalha-se muito com o sentido, sentimento, emoções. E fazem um culto sensorial em detrimento de um culto racional. É lógico, meus irmãos, que nós somos seres humanos e carregamos uma carga emocional. É lógico, é fato. Na nossa adoração a Deus, nós carregamos no nosso corpo humano emoções. Mas a minha consciência de adoração a Deus tem que estar de acordo com as Escrituras. Se não tiver com as Escrituras, eu não preciso ir atrás. Um cara sobe na tribuna, sobe no púlpito, fala um monte de coisa que não está nas Escrituras, que diz que é revelação do Espírito Santo, que não tem nada a ver com as Escrituras. É uma imitação barata de um despertamento espiritual. Uma de nossas igrejas se sentiu obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows. Ah, se o comentarista estivesse vivo no dia de hoje, né? Algumas igrejas, o culto é um verdadeiro show. Com apresentações de cantores evangélicos. Chama um cantor evangélico a essa hora da manhã. A escola dominical começa às 9 horas. Vamos falar que teremos um cantor evangélico às 9 horas da manhã, mais famoso. Isso aqui está entupido de gente, em pé. A centralidade é Cristo, tem que ser repensado. O nosso culto é Cristo, tem que ser repensado. O que estamos buscando é Cristo, tem que ser repensado. Isso tudo tem que ser repensado. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assovios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se quebrando, se requebrando, de modo até sensual. Quando os hinos estão sendo entoados, cuidado. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantém o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Tenhamos cuidado com as imitações baratas. Quando o Espírito Santo está atuando, há uma verdadeira compreensão que nós estamos sincera em nós e detectar que nós estamos falhando na nossa comunhão com Deus. Quando há um despertamento espiritual em nós,
seja a centralidade da nossa vida cristã. Que as palavras do apóstolo Paulo sejam verdadeiras em nossa vida. Sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Vocês não têm a capacidade de ter aqui os escritos para ver como foi a Nós precisamos nos voltar para Deus diariamente. Precisamos confessar os nossos pecados diariamente. Precisamos olhar para nós e dizermos: é verdade, eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar, eu preciso servir a Deus com alegria. Eu preciso ter o meu coração inundado com a presença de Deus. Minha alma cheia da presença de Deus na minha vida. O Espírito Santo vai provocando esse despertamento. O Espírito Santo vai provocando até que a gente consiga realmente. Que nessa manhã, meus irmãos, o Espírito fazer uma oração nesse momento. Vamos falar com Deus, Pai Santo e Justo, nessa manhã que estamos, Senhor, diante da Tua presença. Pai eterno e bondoso, estudamos essa lição tão importante, Senhor, para a nossa vida diária. Pai querido, como nós precisamos, Senhor, que o nosso culto, a nossa entrega, a nossa dedicação seja somente a Ti, Senhor. Uma vida separada, uma vida, Senhor, Pai, nos consciência, Senhor, que o Espírito Santo produza essa consciência no nosso coração, de que a vida de Cristo, a cruz do Calvário, em favor das nossas vidas, que fomos comprados com o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ó Pai querido, que esse sacrifício feito foi para a redenção nossa, Pai eterno, para nós nos lembrarmos, Senhor, que nós não podemos andar como andávamos outrora, perdidos, sem Deus, andando na vaidade dos nossos pensamentos, no prazer da nossa própria natureza humana, mas que Teu Espírito Santo provoque, Pai querido, essa guerra no nosso interior, para que possamos nos render, nos dobrarmos, Pai querido, em arrependimento sincero, olhando para a nossa própria vida, elencando em nós que nós precisamos nos render diariamente à Tua presença, que somos pecadores e que precisamos da Tua graça e do Teu favor sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreendermos isso, Senhor. Nos ajuda a termos uma consciência firmada na Tua presença. Que Teu Espírito, Senhor, produza isso em nós. Que a Tua palavra, que nos purifica, que nos lava, ela esteja constantemente na nossa vida, por doenças psicológicas, por pessoas, Senhor, que se colocam